Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula, tá bom? E dessa vez aí, ainda na matéria de História, correção das tarefas, tá bom? Agora há pouco estivemos explicando esse conteúdo, demos esse tempo aí para vocês responderem, esperamos que tenham conseguido responder todas as questões. E agora a gente vai fazer a correção. Olha, página 254 a 258, tá bom? Essas são as páginas das tarefas. Iniciando aqui na página 254, e o livro aqui de vocês já mostra de cara logo um textinho aqui. Aí diz, leia o texto a seguir e responda as questões. Veja bem, nas regiões de mineração, o abastecimento e o transporte eram dois grandes problemas da população, que crescia sem parar. Levar os minérios e as pedrarias aos portos do litoral, obter alimentos, ferramentas e escravos eram necessidades urgentes dos mineradores. De início, tudo isso era feito por negros, índios e escravos, que pelos difíceis caminhos que ligavam as Minas Gerais aos Rio de Janeiro e também a Santos, carregavam nas costas minérios, mercadorias e mantimentos. Mais tarde, o transporte passou a ser feito por burros e mulas, tornando a criação e o comércio desses animais uma atividade alternativa e lucrativa. Com o tempo, o abastecimento nas minas pelos tropeiros levou ao desenvolvimento de um amplo sistema de transporte e comunicação no interior da colônia. Eram eles que traziam e levavam as cartas e os mais finos artigos que o ouro poderia comprar. Muito bem. Queridos, nesse texto aqui fica claro todo esse trajeto, né, que era feito para abastecimento na região das minas. Era uma região isolada, tá, dos polos econômicos. Então, assim, havia dificuldades para mercadorias como produtos alimentícios, produtos para higiene pessoal, enfim, tinha muita dificuldade. Então, de início, os escravos que trabalhavam nas minas eram forçados a fazer esse trajeto a pés e vinham com grande peso de mercadoria nas costas, como se fossem animais. Do meio para o fim, começou-se a criar aqui burros e mulas, porque alguns tropeiros começaram a frequentar a região das minas, levando essas mercadorias e também filas e filas de animais. Por quê? Porque esses animais eram vendidos na região das minas, tá? Para que pudesse fazer esse transporte mais rapidamente, mais eficientemente. Aí diz assim, de acordo com o que o texto estudado, quais eram os dois grandes problemas enfrentados pela população que vivia na região da mineração? E aí? Então nós vimos aí, olha, o abastecimento e o transporte de mercadorias. Essa era a maior dificuldade na região das minas. Tá? Não era tão difícil arrancar ouro das pedras, como dizem, mas justamente mercadorias eram uma coisa muito difícil nessa região. Letra B. De que maneira os tropeiros transportavam as mercadorias? Veja bem, de que maneira os tropeiros transportavam as mercadorias? Os tropeiros utilizavam burros e mulas para transportar as mercadorias até a região das minas. Então, era dessa forma que os tropeiros levavam, transportavam mercadorias para essas regiões, tá bom? Usando animais. Além do transporte de mercadorias, isso é a letra C, qual a outra função desempenhada pelos tropeiros citada no texto? Nós vimos que a outra função que os tropeiros desenvolviam era justamente contribuíram para a comunicação entre os colonos e ao fazer o transporte de cargas também tinha grande importância. Então, os tropeiros contribuíram para a comunicação entre os colonos, tá? Também a região das minas e os polos econômicos, e também ele fazia esse trabalho ao transportar suas cargas, suas mercadorias para a região das minas. Passando aqui a outra página, diz assim, leia o texto a seguir e faça as atividades. Aí diz, a criação de gado começou nas proximidades dos engenhos, mas atendia à ocupação das terras mais férteis para o cultivo da cana. Foi empurrando
os criadores mais para o interior. Então assim, diz assim, ó, em quais locais ocorria a criação de animais no início da colonização? Como nós vimos, a criação de animais ficava mais próxima aos engenhos. Conforme os engenhos iam crescendo, as plantações de cana-de-açúcar também foram ocupando as áreas de pasto, tá? E aí o gado foi sendo empurrado mais para o interior do Brasil. Então, no início era próximo aos engenhos, mas no meio para o fim eles foram levados mais para a região interiorana do Brasil, tá bom? Então, nas proximidades dos engenhos de início, tá bom? Letra B. Ao longo dos anos, em quais locais a pecuária passou a ser praticada no Brasil? E por que isso ocorreu? Como acabei de explicar, né? Justamente, a pecuária passou a ser praticada nas regiões mais interioranas do Brasil, e isso ocorreu porque as terras do litoral mais férteis eram ocupadas para o cultivo da cana-de-açúcar, e os pastos aí então foram substituídos por cana-de-açúcar, tá bom? Terceira questão. Complete a frase a seguir. Aí diz, os vaqueiros são pessoas que trabalham com. Aí você vai completar essa frase. Os vaqueiros são pessoas que trabalham com. Ó, os vaqueiros eram pessoas que trabalhavam com a criação de gado bovino, tá? E com a manutenção das fazendas. Então esses aí eram os vaqueiros. Eles cuidavam do gado, tá? E também cuidavam da manutenção da fazenda, ajeitando cercas, fazendo o plantio, fazendo a colheita, plantando pasto para o gado, enfim, levando o gado para beber nos açudes e trazendo de volta para os currais, tá bom? Muito bem. A gente vai passar adiante um pouco aí, lá na página 258, tá bom? Então, começando aqui, página 258, a saga aí do látex, que é produto encontrado na região norte do Brasil, passou a ser amplamente explorado no final do século XIX. Veja bem, nessa época foi a época que o látex começava a se destacar no mercado, então ganhou notoriedade aqui no Brasil. Dentre os produtos extraídos do Brasil, esse foi um dos produtos bem requisitado, bem valorizado no mercado. Muito bem. Aí diz, para que esse produto era utilizado? Então, para que esse produto era utilizado? Veja bem, esse produto era utilizado para fabricação de borracha natural. Veja bem, a borracha sempre foi valorizada no mercado, tá? Desde o seu descobrimento. Então, assim, no Brasil havia grande quantidade de árvores de seringueiras no meio das florestas, tá? Era uma árvore que foi bem explorada aqui, mas também havia em grande quantidade, tá? Então, o látex era muito valorizado e era justamente da substância leitosa que escorria pelo seu caule que fazia esse látex, e automaticamente mais tarde esse látex seria desidratado para ser transformado em borracha natural. Muito bem, continuando. Aí diz o seguinte, letra B, ou melhor, a terceira questão. Qual a origem da maior parte das pessoas que migraram para a região norte durante o ciclo da borracha? Veja bem, como nós vimos, a maior parte das pessoas vinha das regiões nordeste, aqui do nordeste, tá? Do Brasil, para trabalhar nessas regiões mineradoras. Então a maior parte da população que vivia na região das minas eram justamente nordestinos, tá bom? A quarta questão diz assim, por que milhares de pessoas migraram para a região norte do Brasil durante o ciclo da borracha? Veja bem, grande parte das pessoas, tá, migraram para o norte do Brasil porque na época em que a borracha foi descoberta, começou a ser trabalhada aqui no Brasil, ela rapidamente enriqueceu muitas pessoas, tá bom? E outra coisa, ela era um produto muito valorizado no mercado. Aí, ó, essas pessoas vieram atraídas pelas promessas de trabalho e de boas condições de vida na extração do produto, tá? Então, assim, as pessoas vinham meio que seduzidas por essas propostas, tá bom? Quinta questão.
Forme frases com as palavras abaixo. Aí tem riqueza, modernização, latex. Aí diz o seguinte, um exemplo aqui de uma frase, de uma possível frase, tá? Ó, a riqueza produzida pela exploração do látex gerou a modernização das cidades como Belém e Manaus. Aí no caso, ou melhor, perdão, acho que li a questão errada aqui. De fato, a riqueza produzida pela exploração do látex gerou a modernização das cidades e também cidades como Belém e Manaus. No caso, a primeira, tá certo? Né? E a segunda, letra B, aqui, diz aí, a mata, tem dentro do quadrinho aqui, mata, seringueira e doenças. Aí, veja bem, a frase, possível frase seria, muitos seringueiros contraíram doenças nas matas e não tinham acesso ao atendimento médico. Tá? Muitas dessas doenças até geradas por animais ou insetos que viviam na própria mata, tá? E como barbeiro, por exemplo, como essas pessoas viviam em acampamentos pouco desenvolvidos, tá? Um material natural, muitas vezes atraíam esses insetos e adoeciam no meio da mata. E o problema maior era porque não tinha atendimento médico. Meus queridos, olha, essa atividade aí está na página 254 a 258, a gente concluiu aqui agora, tá bom? A gente está finalizando o conteúdo, essa aula, as próximas aulas serão revisão. Eu vou estar enviando para vocês, vocês respondam o quanto antes, porque a gente vai estar tentando corrigir já para a próxima semana, tá? De testes. Então assim, chegamos ao final, a gente vai dar só um close aqui no quadro, caso alguém queira ainda não tenha conseguido copiar alguma das questões, tá bom? Então, você pode pausar o vídeo e fazer a sua correção, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.